Fui chamado para participar desse debate. Eu achei muito interessante que no nosso programa que a gente faz no futuro, Saúde à Vontade, a gente trouxe um episódio, a gente falava das práticas integrativas. Eu, como médico, eu sempre foquei a minha atenção, obviamente, para as doenças, ou seja, no meu caso, cirurgião plástico, para as cirurgias e saber definir exatamente o tratamento que seria melhor para cada paciente. E quando a gente começou a fazer esse episódio, obviamente a gente foi produzir e tudo mais, e aí eu comecei a ver o que eram as práticas integrativas e as suas importâncias. Começamos a pesquisar, a estudar, comecei a conversar com o pessoal e comecei a ver o quão importante é esse mundo de você conseguir dar também uma assistência ao paciente que complementa aquele tratamento que a gente considera como importante, o primário. Eu comecei a ver o quão importante era o que você estava gerando para esse paciente junto com o tratamento. Então, nós falamos sobre Reiki, nós falamos sobre homeopatia, yoga, práticas, acupuntura. Eu comecei a ver realmente como fazer a diferença. Eu fui até também na Universidade de Kentucky, a gente estava conversando sobre isso, falando sobre o Jinshin Jitsu, e que é uma prática que eu adorei conhecer também. Então, realmente eu vejo o quão importante hoje em dia é você olhar, ter uma visão do paciente como um todo. Então, por isso que eu achei importante estar aqui hoje com vocês. Para estar aqui com a gente, eu vou chamar, para a gente ter esse debate, eu queria chamar aqui comigo, por favor, o Ricardo Monesi. O Ricardo, ele é pesquisador do Núcleo de Medicina e Práticas Integrativas do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, doutorado e pós-doutorado pela Unifesp no campo das práticas integrativas. Queria chamar também o Érico Vasconcelos. O Érico é formado em odontologia pela Universidade de Mogi das Cruzes e é diretor da Universaúde. Queria convidar também a Regina Satico. Qual é? Satico, né? Assistente técnico das medicinas tradicionais homeopáticas e práticas integrativas em saúde no município de São Paulo. E queria chamar também o Daniel Kovac, que é presidente da ENC. Bom, a gente vai começar quem vai começar é o Ricardo, né? Então vamos lá, Ricardo. Boa tarde. Estamos em um movimento, todos juntos contra o câncer, ok? Então vamos dar uma boa tarde para acordar o mundo em relação a esta causa. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem, muito obrigado. Obrigado por estarem aqui e dizer que é um prazer enorme poder participar desse painel com todas essas pessoas, agradecer a AMK, agradecer na pessoa do Daniel essa oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre a nossa temática de hoje. Como é que nós chegamos aqui, nesse universo de práticas integrativas e complementares em saúde? Primeiro, que se deixe claro que não estamos aqui falando de misticismo, de magia, de esoterismo, de bruxaria, ou que qualquer um dos membros desta dileta mesa saia daqui flutuando. Eu não posso flutuar porque eu tenho sobre mim o peso do meu jaleco de professor, de uma universidade, do tamanho da Universidade Federal de São Paulo, onde eu desempenho pesquisas, e também o peso que se tem em se tratar de um tema tão controverso, mas ao mesmo tempo tão mágico, e de tanta importância para o nosso paciente. O paciente de oncologia, o paciente que tem câncer e que merece ter a possibilidade de, como o Guilherme falou, ter os seus tratamentos complementados por estas práticas. Então, vamos começar por onde? Vamos começar olhando esta figura que nos remete o caminho aonde estamos. Aonde estamos? Nós estamos em uma estrada
sabemos de onde viemos, mas não sabemos para onde vamos. Sabemos que existe um pouco de sol, mas também existe um pouco de sombra. Depende de como você enxerga o caminho. Mas nós sabemos que é um caminho a ser trilhado e que, na verdade, ele exige coragem. Por quê? Porque esta pergunta, junto com tantas outras, se constituem perguntas extremamente difíceis. Qual o nosso caminho? Quantas perguntas difíceis surgem ao redor da nossa vida? De onde nós viemos? Aqui alguns vão responder, do coffee break. Mas você já parou para pensar na sua posição aqui? Para onde nós vamos? Um mundo que a cada dia envelhece. E envelhece com tecnologia. E uma tecnologia que não busca apenas o avanço na distribuição da informação, mas busca, sobretudo, qualidade de vida. Quem somos nós? O que nós queremos? Nós queremos ir além de um paradigma que foi forjado há séculos. Um paradigma que simplesmente se preocupava com a questão da cura. Um paradigma que ele vem sendo desgastado com o tempo e, infelizmente, vem derrubando a pretensão de que tudo sabemos e que tudo podemos curar. Um paradigma que se preocupava mais com as questões fisiológicas e mais com a doença, e menos com quem? Com o nosso paciente. Com a pessoa que está atrás da mesa naquele momento. Mas nós devemos nos lembrar que, talvez, amanhã quem esteja atrás da mesa, sejamos nós. Que tal descolarmos a nossa pretensa arrogância de tudo sabermos e pensarmos em um ser humano de uma maneira mais integral? Um ser humano constituído não apenas pela armadura biológica, mas pelo subjetivo, pelas suas emoções, pelas suas sensações. Que tal pensarmos num ser humano que se integra aos outros seres humanos e se integra ao ambiente? Que tal se nós pensarmos em um ser humano que traz dentro de si uma espiritualidade inata? E aqui eu não estou falando de religião ou religiosidade. Eu estou falando de algo muito maior. Eu estou falando de transcendência. Que tal se nós pensarmos diferente e pensarmos maior? Mas será que esse pensar maior é fácil? Será que no nosso mundo atual é muito tranquilo buscar este ser saudável que a Organização Mundial de Saúde nos propõe a partir da década de 90, quando se estabelece esse novo modelo de cuidado integral ao ser humano, observando-se as características biológicas, psicológicas, sociais e até espirituais dos indivíduos? Vamos pensar, vivemos um surto de obesidade. Por quê? Porque comemos bem? Comemos bem? Não ou não? Parabéns. Quando estamos ansiosos, corremos para um prato de alface ou para uma imensa barra de chocolate? O mais preocupante é pensar nas nossas crianças. 33,6% das crianças brasileiras estão com excesso de peso. Vivemos uma crise de obesidade. Crianças com 2, 3 anos de idade tomando medicamentos que os adultos sedentários tomavam. Já ouviram falar de ansiedade? Até um certo ponto é ótimo. Mas o problema é que nós vivemos além do ponto.
Tal como o estresse, até um certo ponto vital. Além dele, o que ele produz? Doença. Alguém já se sentiu assim, aqui? Um musgo plantado em algum lugar? Alguém que simplesmente esperava o passar do tempo e o derrocar das horas? Alguém que, vestido por pantufas do apego à tranquilidade de um mundo onde eu posso simplesmente ser um paciente e esperar e aceitar prontamente a minha doença? Ou será que nós podemos pensar em um novo paradigma, onde nós queremos ser a bolinha diferente? Onde no meio de tanta gente triste, onde no meio de tanta gente que reclama sobre tudo e sobre todos, nós damos um sorriso, mesmo tendo uma doença crônica, uma doença tão grave e tão agressiva quanto o câncer. Nós sabemos que um paciente com câncer, quando está sobre um estado determinado de humor, ele pode ter o progresso da sua doença acelerado ou desacelerado. Você quer essa mudança? Que mudança é essa? É uma mudança que requer ver que existem outras intervenções que fazem com que o ser humano ele esteja no centro, com que o ser humano seja respeitado em sua individualidade, que leve-se em conta suas características, não apenas da fadiga dos órgãos que levam ao adoecimento, mas que, sobretudo, tratem ele de maneira integral e mais humanizada. E dessa maneira, nós começamos a pensar que o grande A.G. Wells estava certíssimo quando falava que o final de nossas explorações será voltar ao lugar onde começamos e enxergar esse lugar como se fosse visto pela primeira vez. É o ponto onde nós começamos a perceber que a sabedoria oriental contida nas agulhas pode aliviar as dores. É o ponto onde nós vemos que vovó estava certa ao falar que comer legumes pode nos fazer bem. É o ponto aonde nós vemos que as mãos podem trazer um alívio muito grande. Quem aqui já não pediu uma mãozinha para alguém? É o ponto aonde você vê que a vida tem colorido. É o ponto onde você vê que existe sim espaço para que nós possamos, num determinado tempo, meditar e pensar sobre a vida, sobre nossas ações, sobre nossos compromissos. É o ponto onde você vê o poder das ervas. É o ponto mesmo até onde o mais sutil, aquilo que milesimamente é diluído, pode trazer efeito, como no caso da medicação homeopática. É o caso onde você vê o estado alterado de consciência produzindo uma nova consciência. É o caso onde você vê que os cheiros têm um poder maravilhoso. Todo mundo aqui deve se lembrar daquele cheiro de café da vovó. Se você não se lembra, faça um café e veja o quanto aquele cheiro e o cheiro das pessoas lhe faziam bem. É o ponto onde você vê outras sabedorias, outros sistemas complexos, outras racionalidades, como a Ayurveda e o próprio sistema do Yoga, trazem de benefício ao ser humano. Nós estamos falando do quê? Estamos falando das chamadas práticas integrativas e complementares em saúde, que atualmente no Brasil nós chamamos carinhosamente
e de uma maneira muito íntima de Pix. Como é que eu vim parar aqui em 10 segundos? Tive uma crise de depressão na adolescência. Quem me salvou? Um tal de Reiki. Eu aceitei uma mãozinha do destino. E fiz todo um percurso dentro da minha jornada em cima de práticas integrativas. Um mestrado na Faculdade de Medicina da USP, uma casa extremamente rígida, onde eu demonstrei, num mestrado aprovado, com 10 e louvor, que a aplicação de Reiki em animais com tumores poderia fazer com que esses animais não apenas tivessem uma sobrevida maior, mas que as células de defesa desses animais eram mais hábeis em olhar e destruir esses tumores. No doutorado, eu vim trabalhar com Reiki em humanos, lá na Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo. E o que nós vimos? Nós vimos idosos que eram devastados, pelo estresse e pelas comorbidades, que eles tinham uma chance de não apenas sobreviver, mas voltar a viver, com benefícios fisiológicos, com benefícios psicológicos, com benefícios sociais, com benefícios à sua espiritualidade. Porque nós não acreditamos apenas na cura, nós acreditamos sobretudo na prevenção e na promoção de saúde integral. No pós-doutorado, eu fiz uma ponte entre uma técnica que inclui meditação e também o Reiki. E nós vemos o quê? Que nós temos a capacidade de, através das práticas, trazer um pouco mais de vida verdadeira a pessoas que muitas vezes, em função de suas doenças e estados pretéritos, desistiram de viver. Mas o que nos faz pensar na seriedade dessas práticas, que infelizmente são muitas vezes rotuladas e até denegridas por pessoas que infelizmente não têm a coragem de se debruçar sobre a internet e ir verificar que a Organização Mundial de Saúde, desde 2002, nos fala sobre ela. Ela chama de Pix? Não, chama de medicina tradicional. Além disso, no Brasil, o que nós temos? Desde 2006, uma política nacional de práticas integrativas e complementares em saúde. Não estou falando aqui simplesmente da boca para fora. Estou falando que o nosso ministério aprova as nossas práticas. Quem quiser, a política está aqui. Aonde? No Departamento de Atenção Básica à Saúde. Hoje em dia eu tenho uma interlocução direta com o Ministério da Saúde na ampliação dessa política. Por quê? Principalmente para que as pessoas que buscam essas práticas possam ter a chance de usá-las, não como uma exclusão ao tratamento médico convencional, mas como alguma coisa que seja complementar e, sobretudo, integrativa aos seus tratamentos. Nós não queremos subtração ou divisão. Queremos soma, queremos multiplicação. E como é que nós chegamos até aqui, até esse ponto da OMS nos abençoar, do Ministério da Saúde se preocupar, e daqui a pouco vocês vão ouvir a doutora Regina falar do nosso município ter uma política municipal de práticas integrativas. Nós chegamos aqui porque muitas pessoas pegaram arduamente um pincel sozinhas e pintaram um caminho. Um caminho que hoje para nós é muito confortável. Por quê? Porque a cada dia cresce exponencialmente o número de publicações nos temas. Como é que surgiu toda essa história? Em 1989, os Estados Unidos, extremamente interessados no crescimento dessas chamadas práticas não convencionais, ele abriu um escritório, um office de medicina alternativa. Era uma sala de
8x4, com 2 computadores e 3 pessoas. Só que, de repente, de 89 para 93, eles viram que o assunto era muito mais sério do que eles imaginavam. Eles viam que não cabia no escritório, eles precisavam fazer um centro nacional. E o mais importante, de 2 milhões de dólares que deram de orçamento em 93 para a abertura do NCCAN, esse orçamento ele pula para 50 milhões de dólares em 99. E hoje esse orçamento ele já ultrapassa os 250 milhões de dólares investidos em pesquisas. E hoje nós temos o maior dos avanços, que é a nova nomenclatura do que antes era um centro nacional de medicina alternativa e complementar, virou um centro nacional para saúde complementar e integrativa. Ou seja, expandimos as fronteiras da nomenclatura. Como eu disse, partimos de menos de 2 milhões em 93, em 2008 chegamos a mais de 120 milhões, 250 milhões de dólares investidos em práticas integrativas. E a ciência, como vê esse movimento? Vê de forma muito boa e muito interessante. E para as pessoas que pensam, poxa, professor, tudo que você está falando, não sei, será que é reconhecido? Será que tem gente que publica artigos em revistas sérias? Nós estamos aqui com um infográfico falando sobre práticas comuns da medicina alternativa e complementar, das práticas integrativas, publicado na Nature Reviews, uma das revistas mais sérias que nós temos do ponto de vista acadêmico. Como é que a Organização Mundial de Saúde entende este movimento? Entende este movimento como sendo práticas, enfoques, conhecimentos e crenças sanitárias diversas que incorporam medicinas baseadas em plantas, animais e ou minerais, terapias espirituais, técnicas manuais ou exercícios aplicados de forma individual ou em combinação para manter o bem-estar, além de tratar, diagnosticar e prevenir as enfermidades. A OMS enxerga assim? Enxerga sim. E junto com a OMS, a questão das práticas integrativas, da medicina integrativa, vem crescendo ao longo do mundo, onde nós vemos que vários países do mundo investigam e aplicam milhares de dólares em pesquisas. E o Brasil, não ficando atrás na demanda, estabelece, a partir da portaria 971 de 2006, a nossa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que estabelece a preconização e a utilização, e, sobretudo, a pesquisa das práticas integrativas dentro das nossas universidades e dentro dos nossos hospitais, para que os usuários, todos nós, sejamos do sistema público ou do sistema privado, tenhamos segurança sobre as práticas que estamos optando em integrar aos nossos tratamentos convencionais. As perspectivas são as melhores possíveis. Por quê? Porque hoje em dia nós temos algumas práticas que são estabelecidas dentro da política nacional, como a antroposofia, a homeopatia, a acupuntura pela medicina tradicional chinesa, a geoterapia ou crenoterapia, além da homeopatia. Mas outras práticas começam a tomar mercado, a tomar conta dos nossos lares e das nossas unidades de saúde. Ricardo, só nosso tempinho. Eu vou só um minuto, Guilherme. Desculpa, gente, vocês querem que eu continue 2 minutos ou eu paro? Pode falar mais alto, por favor? Continuo? Tá bom, obrigado. Locais que desenvolvem atendimento, pesquisa e ensino em PICs no mundo. Grandes hospitais como Mayo Clinic, Johns Hopkins, Massachusetts General Hospital,
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, MD Anderson e essa faculdadezinha aqui, vocês já ouviram falar dela? Harvard, Stanford, Universidade de Nova York, Universidade de Toronto, Universidade de Yale, Universidade de Cambridge, Northampton, Universidade de Barcelona, Coimbra, e até em lugares onde nós não pensamos que possa existir pesquisa com práticas integrativas. Universidade de Tromsø, na Noruega, e Universidade de Helsinki, na Finlândia. Além da Universidade de Kerala, que conduz os maiores estudos com yoga, e a Universidade de Tóquio. No Brasil, nós temos grandes hospitais de referência que trabalham com atendimentos em práticas integrativas diversas, como o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Albert Einstein, indo para a questão do ensino, pesquisa e atendimento. A Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo, de onde eu venho, além da Unicamp, da Faculdade de Medicina de Botucatu, Federal de Minas, e aqui também, com muito prazer, eu trago o símbolo da Universidade de Taubaté, a Faculdade de Medicina de Taubaté. Por quê? Porque neste sábado, esses 20 jovens foram iniciados em Reiki, para quê? Para formar um ambulatório de atendimento à população. Estamos falando aqui não de pessoas que simplesmente querem ajudar, estudantes de diferentes cursos de graduação que querem fazer diferente. Médicos, psicólogos, nutricionistas, temos quase todos os alunos de graduação aqui. A estrada ainda deve ser percrustada e não devemos, de maneira alguma, nos furtarmos ou sermos silenciados em nossa palavra quando abordamos este assunto. Principalmente por quê? Porque muitos querem nos calar, mas a voz, ela vem de longe, trazendo uma nova perspectiva de cuidado. E para os mais céticos, eu trago e encerro esta fala com a Declaração de Veneza, da Unesco de 86, que já falava que o conhecimento científico, devido ao seu próprio movimento interno, chega aos limites em que pode começar o diálogo com outras formas de conhecimento. Nesse sentido, e reconhecendo as diferenças fundamentais entre a ciência e a tradição, constatamos não a sua oposição, mas, sobretudo, a sua complementaridade. Como eu disse, não queremos subtração ou divisão. Queremos soma, queremos multiplicação. O encontro inesperado e enriquecedor entre a ciência e as diferentes tradições do mundo permite pensar no aparecimento de uma nova visão da humanidade, até mesmo num novo racionalismo que poderia levar a uma nova perspectiva metafísica. Uma nova perspectiva de cuidar, baseada na integralidade do ser humano. Um sonho alimentado por muitos dos nossos ancestrais. O sonho do cuidado pleno. E aqui eu deixo para vocês o recado final. Um dia me falaram que depressão não tinha cura e nem tinha tratamento, e que era uma comorbidade terrível de todo paciente oncológico. Um dia me falaram que mãos não poderiam trazer alívio. Um dia me falaram que eu não poderia estudar o que eu venho estudando há mais de 20 anos. Um dia me falaram que essas práticas nunca chegariam a um congresso científico. E estamos aqui reunidos. Um dia, minha filha me perguntou: papai, será que eu posso pegar o sol? Diante de tudo que eu vivi, a única resposta foi: vá em frente. Seja feliz. Seja integral. Muito obrigado. Regina, você. Boa tarde a todos. Agradeço o convite para estar participando desse honroso congresso, terceiro congresso, todos juntos contra o câncer.
Eu represento a área técnica das medicinas tradicionais, homeopatia e práticas integrativas em saúde, que faz parte da política pública da Secretaria Municipal de Saúde. Ela elabora e promove diretrizes para juntos trabalharmos com outros setores da atenção básica. As práticas integrativas e complementares, ela paulatinamente se tornaram uma realidade na rede de atenção à saúde pública na cidade de São Paulo. Você bota o reloginho para rodar, por favor? Em 2001, éramos cerca de 5 ou 6 unidades com práticas integrativas em saúde. Em 2004, através de cursos de capacitação em práticas corporais, práticas meditativas e incentivo aos médicos na formação de cursos de acupuntura, em 2004, nós já éramos em 183 unidades de saúde com alguma modalidade de prática corporal e acupuntura também. Essas ações foram aumentando, como eu disse, através de cursos de capacitação, e hoje, em 2015, 2016, nós somos cerca de 520 unidades de saúde que ofertam essas práticas integrativas e complementares. São 397 unidades que estão na atenção básica, que são cerca de 88% das unidades com alguma modalidade de prática. E o restante, 123, são outras unidades de saúde, como ambulatório de especialidades, centro de convivências, centro de assistência psicossocial e outras. Então, como eu falei, em 2002, começou-se a implementação. Em 2004, nós já éramos em 183 unidades de saúde. E, em 2008, começamos a implementação das hortas de plantas medicinais. Em 2015, nós começamos a ampliar as nossas ações, fazendo uma parceria com a Associação Comunitária Monte Azul, que tem um ambulatório de medicina antroposófica na região. Em 2015, nós já estávamos no patamar de 520 unidades de saúde com práticas integrativas. As principais modalidades são acupuntura. Acupuntura na rede, nós temos cerca de 40 unidades de saúde, com 72 médicos acupunturistas atuando. Hoje, é uma especialidade reconhecida no mundo todo por pesquisas científicas realizadas, validando a ação terapêutica, é muito indicada e recomendada por médicos em várias situações, principalmente usada no caso de dores crônicas, lombalgia, cervicalgia, ombralgia, em caso de estresse, distúrbios do sono, e na oncologia ela é utilizada nos efeitos adversos da quimioterapia, como náusea, xerostomia, dores em geral. O grande trabalho nosso é das práticas corporais e meditativas, que são o carro-chefe da Secretaria Municipal de Saúde. Dentre as práticas corporais mais difundidas está o Lian Kun, o Tai Chi Pailin, a meditação, a dança circular e o Shan Kun. E a antroposofia é algo recente que nós estamos incentivando e iniciando uma parceria com a Associação Comunitária Monte Azul. A alimentação saudável, por ser um tema bastante importante
junto com a atividade física no combate às doenças crônicas, existe uma área técnica na Secretaria da Saúde que é responsável por hábitos alimentares saudáveis em toda a rede municipal. Como o doutor Ricardo falou, nós estamos em consonância com com a Política Nacional de Práticas Integrativas em Saúde. A homeopatia, a acupuntura, as práticas corporais, as plantas medicinais e fitoterapia, a antroposofia. Só não temos o termalismo e a cremoterapia, que é a utilização das águas termais com princípios medicinais para tratamento de doenças. Por que precisamos das práticas integrativas? O sedentarismo é o principal fator de risco no desenvolvimento das doenças crônicas, inclusive o câncer. O estilo de vida moderno, atual, ela trouxe inúmeras mudanças de hábitos e comportamentos, com menos tempo dedicado à atividade física, um cotidiano mais estressante e uma maior oferta de alimentos industrializados, pobre em fibras, pobre em nutrientes como vitaminas, sais minerais, e ricas em gorduras, carboidratos simples, conservantes, corantes, que são prejudiciais à nossa saúde. É importante que esses hábitos estão iniciando numa fase muito precoce da vida, estão iniciando na infância. Então, hoje nós temos dislipidemias e obesidade na infância, que é um fator de risco para as doenças crônicas. E na adolescência já temos casos de pré-diabetes. Então, precisamos buscar caminhos de práticas corporais, atividade física, alimentação saudável, combate ao estresse, para podermos minimizar a incidência das doenças crônicas que vem numa crescente. Caminhos para viver melhor. Não adianta só mudarmos o estilo de vida. O caminho para se viver melhor é diminuir os níveis de estresse. Nós temos diversas formas de combate ao estresse. Pode ser uma prática corporal, uma prática meditativa, uma atividade esportiva, o canto, as artes, a pintura, a leitura, a jardinagem. Todos são caminhos para a gente poder vencer o estresse. As práticas corporais e meditativas das medicinas tradicionais, elas promovem uma convivência social prazerosa, então, uma verdadeira produção social em saúde, pois ela tem capilaridade até o extremo leste da nossa cidade e extremo sul da nossa cidade. Então, Guaianazes, Cidade Tiradentes, São Mateus, Parelheiros, nós encontramos alguma unidade básica que faz essas práticas corporais. Além disso, temos que ter atenção especial a sentimentos de depressão, que é comum, hoje, é uma das terceiras causas de procura por nossos serviços. Cultivar a fé e a espiritualidade, o sofrimento de cada um, o que ele vive é daquela pessoa. Então, precisamos encontrar caminhos para a superação. E a fé e a religiosidade é um caminho que nos ajuda a vencer esse mal, que é a depressão, a tristeza, síndrome do pânico, distúrbios da saúde mental. No município de São Paulo, na saúde mental, nós disponibilizamos 150 milhões de comprimidos ano
entre ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos. Então, é preciso buscar caminhos para minimizar o uso excessivo desses medicamentos. O que move as pessoas envolvidas com as práticas integrativas? A descoberta de que é possível outros modos de praticar e adquirir mais saúde. As pessoas que praticam as práticas corporais, meditativas, elas sentem um benefício em si mesma e querem repassar esse bem-estar para outras pessoas. Hoje, são cerca de 1.000 trabalhadores da saúde desenvolvendo essas práticas no município, entre agentes comunitários, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, assistentes sociais. Toda a categoria profissional da saúde dedica 1 ou 2 horas por semana da sua carga horária de trabalho para desenvolver essas práticas com os usuários. Como eu falei, o Lian Kun está presente em mais de 200 unidades de saúde. O Lian Kun é uma prática corporal chinesa para o alívio das dores osteomioarticulares. O Tai Chi Pai Lin está presente em cerca de 100 unidades de saúde. O Tai Chi Pai Lin é a busca da paz interior, da serenidade. Pai Lin quer dizer 100 anos. Então, é um caminho para longevidade e de uma vida saudável. A próxima prática mais difundida é o Shan Kun também, que é uma prática corporal chinesa, mais alegre, com movimentos mais repetitivos e imitando coreografias de danças infantis. Por isso, muitas crianças gostam dessa prática. E a meditação é uma prática universal. No mundo todo, hoje está sendo muito utilizado na medicina, pelos empresários. Por quê? Ela não é uma simples prática que promove o relaxamento. Vai muito além de um relaxamento. Ela faz com que a gente tome consciência e fortalece as nossas emoções positivas, como bondade, generosidade, companheirismo, compaixão. Então, é uma prática muito benéfica para pacientes com câncer, para proporcionar bem-estar e qualidade de vida. A acupuntura e a homeopatia, como falei, é uma especialidade médica muito procurada nos serviços de saúde. Recentemente, nós tivemos um concurso e de 40 vagas, 29 médicos acupunturistas assumiram o trabalho, ampliando a oferta desse recurso para a população. E na homeopatia, cerca de 13 médicos homeopatas iniciaram um trabalho na nossa rede. Um dos canais mais favoráveis para a integração intersetorial são as práticas integrativas e complementares em saúde. Elas estreitam as relações com outros setores, como a Secretaria da Educação, da Cultura, do Esporte, do Verde e do Meio Ambiente. Aqui estamos numa escola municipal, onde um agente de promoção ambiental ensina às crianças o cultivo de hortas de hortaliças, incentivando a alimentação saudável, o cuidado com o solo, com a água. Então, o modelo de saúde, o repertório das práticas integrativas, descende de uma história milenar que demorou séculos para chegar até nós, mas persiste até os dias de hoje. Então, uma cultura tradicional, milenar,
persiste até os dias de hoje é porque é algo absolutamente sustentável. Sem a integração entre as práticas integrativas e a medicina ocidental moderna, não será possível a renovação das estratégias para melhorar o SUS, acolher, humanizar, produzir saúde e prevenir doenças. Portanto, no SUS, ainda mais no campo da atenção primária à saúde, é preciso incorporar e difundir essas práticas, uma vez que promovem a saúde e a integração com outros saberes. Muito obrigada. Em seguida, eu vou passar um vídeo do perfil dos nossos usuários fazendo as práticas corporais. O silêncio na sala, o leve soar do sino. Um ambiente de paz e leveza, em que o principal foco é você e o seu bem-estar. Aqui, até as horas passam mais devagar. A meditação faz bem para o corpo e para a mente. A meditação, eu não diria que ela só não paga a conta. Eu diria que ela serve para tudo. Mas ela ajuda você a pagar as contas, você a ter calma. A meditação é uma coisa, é só praticando que você poderá saber colher os benefícios, porque ela atua para cada pessoa de forma diferente. Outra prática que também ajuda no equilíbrio do corpo e da mente é o Tai Chi Pai Lin, uma arte chinesa que significa centenas de anos. E é justamente isso que a prática tem como objetivo, a longevidade com saúde. Em 2010 eu tive um problema muito sério de saúde, com diagnóstico imediato para fazer uma cirurgia. Então eu me dedicava assim, cerca de 4 horas por dia fazendo Tai Chi, com bastante atenção. E depois de cerca de uns 10, 15 dias eu voltei a fazer a ultrassonografia e aí não foi mais detectado o problema que eu tinha, que era a indicação da cirurgia. Além do Tai Chi Pai Lin, as práticas milenares orientais também incluem outras atividades, como a acupuntura. O tratamento consiste em finas agulhas que são colocadas em pontos estratégicos do corpo, o que ajuda a relaxar e melhorar o problema local. Outra prática chinesa é o Tai Chi Chuan, que também é oferecida para a população gratuitamente. Uma atividade de conhecer o próprio corpo que só traz benefícios para a saúde. A parte respiratória, a cardiovascular, digestivo, melhora muito em sentido de órgãos internos. Então tem muito benefício. Se for enumerar, tem muito benefícios para a saúde. Então hoje o Tai Chi Chuan é visto como parte terapêutica. E se você pensa que as práticas integrativas só envolvem silêncio, calmaria, as danças circulares estão aí para te mostrar o contrário. Escravos de Jó jogavam caxangá. E esse trabalho é maravilhoso, porque assim, primeiro que ele respeita o limite de cada um, que isso é muito importante. E segundo, que ele também utiliza as nossas potencialidades. Então, a gente pode se desenvolver nessa parte humana, nessa parte de autoestima, que às vezes as doenças vêm por problema de autoestima. E durante a dança, um objeto chama a atenção no meio do círculo. Mas para que ele serve? No centro do círculo, principalmente porque a roda tende a sair do lugar. Então, nós colocamos algumas coisas bonitas, dependendo, um lenço, uma flor. No parque, a gente procura folhas secas para marcar o centro. Além de ser uma forma de diversão, as danças circulares fazem a gente movimentar todo o corpo, lembrar dos tempos de infância e ainda fazer amigos. Músicas e movimentos que trazem novas mensagens a cada encontro. Temas de paz, temas de gratidão, esses temas, né, de alegria, tudo. E tudo isso fortalece, né? Claro, fortalece a presença da pessoa naquele momento. Toda segunda, quarta e sexta, logo às 7 horas da manhã, esse pessoal se reúne na UBS Vila Constância, que fica na zona leste de São Paulo. Eles praticam o Lian Kong, que é também uma prática milenar oriental. Aqui, cada movimento é voltado para uma parte do corpo, uma atividade que previne e trata as dores.
Eu nem sentava na cama, hoje eu faço minha comida, hoje eu ponho roupa na máquina, eu tiro a roupa, ponho no varal e graças a Deus estou aqui bem, graças a Deus. No final, chega a hora da dança, o momento de mexer todo o corpo e se divertir. Uma salva de palmas para a saúde. O Centro de Práticas Naturais de São Mateus foi criado em 2005 com o objetivo de promover a saúde e prevenir doenças. Para isso, aqui são oferecidas diversas atividades, como a meditação, a yoga, práticas corporais, consultas homeopáticas e uma série de oficinas e cursos. Daniel. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar com a sala aqui cheia de pessoas que se propuseram a conhecer algo de novo, algo diferente, que nós às vezes só escutamos falar por aí, mas que muitas vezes não dedicamos tempo para conhecer melhor. E apenas conhecendo melhor nós podemos falar bem ou mal de alguma coisa. Gostaria de agradecer a Abrale, ao Todos Juntos contra o Câncer, pelo espaço, para podermos discutir um pouco sobre esse assunto. Gostaria de agradecer aos nossos colegas painelistas aqui por trazer um conhecimento importante, interessante, práticas que nós desconhecemos. Eu nasci e fui criado em São Paulo e não conhecia o trabalho da prefeitura aqui. E vivo dentro desse universo de práticas integrativas. Então, falta um pouco de conversa, um pouco mais de divulgação do assunto, né? A palestra que eu vou falar é sobre o método Kovačić para câncer. Eu faço parte da MK, que é essa organização que cuida, gerencia essa terapia. Essa palestra não foi feita para agradar as pessoas, e nem tem um pouco foi feito para provocar, mas sim para falar de uma verdade difícil. Todas as mudanças grandes que tiveram na humanidade, que levaram a humanidade para um futuro melhor, não foram aceitas de começo. Muitas foram criticadas, algumas ridicularizadas por muito tempo. E a sociedade só se foi beneficiar delas muito tempo depois. Às vezes, só foi se beneficiar depois de muitas décadas. Pois não é fácil quebrar paradigmas. É muito difícil mudar coisas que já estão consolidadas em nossa sociedade, conhecimentos já consolidados. E com o método Kovačić para câncer não é diferente. Quando poderíamos imaginar que uma terapia simples, natural e gratuita pode, sim, de forma eficaz, erradicar o câncer? Sim. É difícil conceber, mas é fácil visualizar para quem deseja ver, abrir os olhos e ver. Enquanto não aceitarem esta verdade, as pessoas vão continuar a morrer, como as estatísticas mostram. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 10 pessoas com diagnóstico de câncer,
6 vão falecer dessa doença. E ao contrário do que nós imaginamos, esse número não está melhorando. Ele está piorando e cada vez mais. De 8,2 milhões de mortes em 2012, vamos pular para 17 milhões em 2030, segundo a Organização Mundial da Saúde. E, pelo outro lado, se nós vamos ver as práticas existentes hoje, o seu custo está disparando cada vez mais. Alguém tem ideia de quanto custa o câncer por ano no mundo? Tem algum chute? Algum chute? Chuta alto, bem alto. Quanto? 8 milhões? Não. É estimado que em 2018, daqui 2 anos, o custo do câncer no mundo vai ser de 5,5 trilhões de reais. Você consegue imaginar o que é 1 trilhão de reais? E esse custo também só sobe. Só que daí nós temos um pequeno problema. A mortalidade aumentando, custo de tratamento aumentando. As coisas não estão fechando, né? Como tem um pouco tempo, são apenas 20 minutos para poder falar sobre um assunto tão complexo, eu vou passar rapidamente pela teoria do método Kovačić. Vou falar rápido também, peço desculpa para vocês, mas se não falar rápido, não dá para falar tudo. E vou para o ponto principal dessa palestra. Qual é o ponto principal? Por que as pessoas ainda hoje morrem de câncer, sendo que a origem e a cura para essa doença já foi descoberta há 60 anos atrás? Dentro do método Kovačić, nós temos apenas uma origem para o câncer, que é quando o organismo vivo se expõe à vibração nociva que vem dos veios de água contaminada no subsolo. O que eu quero dizer com isso? Quando a água lá embaixo dos lençóis freáticos se contamina com fezes, simples assim, fezes nas águas, essa água passa a ter uma vibração nociva e o organismo vivo que se expõe a essa vibração por longo período de tempo vai adoecer de câncer. No caso do ser humano, o período médio de exposição é 2 anos. E os principais locais de exposição é cama, cadeira de sofá, cadeira de trabalho, locais que nós ficamos parados em relação ao solo por muito tempo no dia e muito tempo em anos. O segundo ponto, que é extremamente importante dentro do método Kovačić, e também é uma polêmica muito grande, é que para nós o tumor não é a doença. Como assim? Se o tumor não é a doença, o que é o câncer? Nós entendemos que câncer é um agente que fica próximo à região do coração e do baço, e que se manifesta normalmente na parte mais frágil do organismo. Se você pega as mulheres, por que a doença é frequente nos órgãos reprodutores e mama? Porque é a parte mais sensível. Por que a leucemia é tão frequente em crianças? Começa em desenvolvimento, a medula está trabalhando muito, lá é a parte mais frágil. Homens, a próstata, e por aí se segue. A doença sempre origem lá, nas águas com fezes, a vibração, o agente e a doença. E nós usamos um sistema de captação de energia natural que faz o quê? Tirar a vitalidade do agente, permitindo o quê? Que o corpo volte a funcionar normalmente, depois de tirar a vitalidade do agente, e o próprio corpo começa a reverter as manifestações da doença, combater essas manifestações, gerando a regeneração. E tudo depende, lógico, o resultado final, do órgão afetado e o dano já causado. Para sabermos o quê? Se o corpo tem capacidade de regenerar ou não. Se estamos falando, por exemplo, de um câncer que se manifestou na próstata, pele, mama, dentro do nosso ponto de vista, é algo simples. Por que simples? Não são órgãos vitais e tem uma capacidade de regeneração boa. O outro lado da moeda é quando a doença se manifesta onde? Pâncreas, pulmão, que são o quê? Órgãos vitais, com uma capacidade limitada de regeneração e um outro tempo para conseguir alcançar essa regeneração. A teoria da terapia é sim isso, simples assim. E mais importante que a teoria é a prática. Afinal, o que todos nós estamos procurando aqui é o quê? É a cura, é a saúde. Por isso eu vou mostrar aqui alguns casos para evidenciar um pouco o resultado. Esse caso aqui é um homem de 68 anos, ele tinha um câncer de próstata. Foi feito o diagnóstico. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns PSA, que é a referência que se usa para acompanhar esse câncer. O valor de referência dele é 4. Em janeiro, esse homem estava com 63.
Em fevereiro, 19 de fevereiro, subiu já para 71. Né? Ele começou a fazer o método Kovačić em fevereiro ainda. Esse paciente ele não quis fazer o tratamento médico. O que é o tratamento médico? Cirurgia, uma quimio, uma radioterapia, depende do procedimento, algumas drogas diferentes. Ele quis fazer o quê? Quis fazer um pouco do Kovačić, aguardar algum resultado, para depois decidir o que fazer. Depois de... ficou um pouco encabalado aqui, mas depois de 1 mês e pouquinho, o PSA dele já tinha caído para menos de 10. Já com alguns meses a mais, em junho, já tinha caído para 2,88, já dentro da normalidade. Agora, em julho, 14 de julho, já estava em 2,04, mantendo a normalidade. Fora isso, que já é excelente, quando ele começou a Kovačić, ele tinha muita dor nas costas, muita dor nas pernas. E quando ele começou a fazer o Kovačić, na primeira sessão, fez. Quando voltou depois de 1 semana, já estava melhor. Quando completou 2 semanas, a dor tinha sumido por completo. Alguns dos benefícios do Kovačić, principalmente a curto prazo, é melhora na qualidade de vida da pessoa. Próximo caso, essa senhora, ela chama Ilma. Eu estou falando o nome dela aqui, porque ela autorizou, e não só autorizou, ela fez um videozinho para nós, para contar um pouco sua história. Ela teve câncer no pulmão, rim, fez todo o procedimento cirúrgico, químio, rádio, fez tudo que tinha. Depois a doença voltou nos 2 pulmões. Quando voltou, ela optou por não fazer nada. Ela optou por procurar algo diferente, encontrou o método Kovačić. Ela é uma paciente nossa que fez o tratamento em Orlando, nos Estados Unidos. Cadê o vídeo dela? O vídeo está rolando aí? Só 1 minuto. Ah, 1 minuto? Ele está na própria PowerPoint, não sei se tem que acionar aí. Ele não está rodando. Ele não está rodando. Não está funcionando? Bom, peço desculpas, então, não vou acabar apresentando esse vídeo, mas logo mais eu vou pôr no YouTube, quem quiser pode assistir. Ela aqui, ela fala que ela é uma sobrevivente de câncer, que em dezembro ela descobriu uma metástase com 15 nódulos no pulmão. E isso foi algo muito assustador para ela. No pulmão não, nos pulmões, eram nos 2. E isso foi uma coisa muito assustadora para ela. Ela começou a procurar outras coisas, encontrou o método Kovačić, começou a fazer o Kovačić em janeiro, 1 mês depois. E quando foi em agosto, 8 meses depois de começar o método Kovačić, os exames dela já não mostravam mais nada. Todos os tumores que ela tinha, esses mais de 15 tumores, haviam desaparecido por completo. Ela também tinha câncer no mediastino, também desapareceu por completo, fazendo apenas o método Kovačić. O terceiro caso que eu vou mostrar para vocês é um caso realmente muito especial e, pode dizer, raro. Efetivamente raro. É um câncer de peritônio, é um sarcoma sinovial de pericárdio, primário. Na literatura mundial, você vai encontrar menos de 30 casos registrados. É extremamente raro. E o que tem de especial, aqui é a imagem, né, do PET scan dela. O que tem de especial nesse caso é o seguinte, é o prognóstico. Quando você vai ver algum material publicado sobre o assunto, de casos relatados, todos relatam o caso como prognóstico sombrio. Exatamente essa palavra. Por quê? Porque se a pessoa não fizer nenhum tipo de tratamento, a expectativa de vida é 1 ano. Se ela faz algum tipo de tratamento, a expectativa de vida é 2 anos. Essa paciente fez a cirurgia, fez os tratamentos, químio. Em fevereiro, o tumor continuava lá, que na primeira cirurgia foi parcial. Na segunda, removeu tudo. Começou a fazer a cirurgia, fez rádio. Depois da rádio, ela estava completamente debilitada. Não saía da cama, não fazia nada. Daí ela foi procurar alternativas e começou a fazer o método Kovačić. Quando começou a fazer o método Kovačić, além de ela passar a expectativa de vida de 2 anos, ela já está com 2 anos e 3 meses, a qualidade de vida dela mudou. Ela estava em 2, numa escala de 1 a 5, ela não saía da cama praticamente. Passado
uma semana já estava melhor, passado um mês estava melhor, quando chegou um mês e meio, ela já tinha uma excelente qualidade de vida. Ela tinha um tumor no pericárdio. Hoje, passado já quase um ano, aliás, um ano, ela está trabalhando 8 horas por dia, fazendo pilates e hidroginástica, e provavelmente ela tem a qualidade de vida, a disposição física, muito melhor que metade do pessoal aqui. Com certeza, muito melhor que minha disposição física. Isso são detalhes que indicam e mostram e evidenciam o resultado que o método Kovačić traz. Agora, depois de que vocês viram uma mínima amostra de resultados de eficácia, realmente de cura de pessoas que fizeram o método Kovačić, e quem quiser mais, a palestra do ano passado que nós fizemos aqui no TJCC, tem outros 8 casos e está no YouTube. E quem quiser, posso mostrar ainda mais algumas dezenas de outros casos. Eu pediria a vocês que agora imaginassem um pouco a minha situação. O seu Estevam desenvolveu essa terapia, meu bisavô. Então, desde que eu nasci, eu fui criado vendo pessoas sendo tratadas e curadas de câncer. Desde que nasci. Essa é uma realidade minha do câncer. Algo simples. Algo que eu nunca tive medo. Para mim, câncer sempre foi uma doença com cura. Mas quando cresci, comecei a ter uma vida fora da minha casa, comecei a perceber uma outra realidade. Que não era a minha realidade. A realidade do mundo. Uma realidade onde, em diversas ocasiões, quando via alguém falar de câncer, eles falavam assim, sussurrando, com medo. Até hoje, você conversa com pessoas, você escuta assim. Um momento que me marcou muito foi um colega de trabalho que, para me contar que a mãe dele teve o diagnóstico de câncer, ele me chamou para tomar um café, preparou um clima, só para ele poder contar que a mãe dele teve o diagnóstico de câncer. Isso me marcou muito. E nesse momento, depois de diversas outras vivências com câncer fora de minha casa, eu comecei a me questionar que algo estava claramente errado. Por que as pessoas que vão na minha casa se curavam de câncer e as pessoas pelo mundo morriam? Como a estatística mostra. É claro que nem todos que iam na minha casa se curavam. Alguns já chegavam tarde demais, mas ainda assim era diferente. As pessoas não tinham aquela fisionomia característica das pessoas com câncer. Tão característica das pessoas com câncer. Isso me fez começar a ver algo que realmente estava errado. E comecei a me questionar qual a realidade verdadeira, a minha ou a do mundo. E foi nesse momento que eu decidi começar a investigar essa história, usar meu conhecimento para fazer algo de bom. Eu sou formado em comunicação social, rádio e televisão, sou produtor de documentários, programas de TV, e comecei a usar esse conhecimento para buscar uma verdade, entender o que acontecia. Até o momento, eu só conhecia o lado da minha família e de conhecidos. Foi quando decidi pegar alguns jornais da década de 60 que falavam sobre o assunto, li e encontrei lá uma pessoa que dizia curada. Daí eu peguei, busquei o telefone dele na lista telefônica. Quem aqui já usou uma lista telefônica? Na época ainda existia a lista telefônica, você pegava o nome da pessoa lá e achava ela. E liguei. Foi um negócio que jamais vou esquecer na minha vida. O nome dessa pessoa também nunca mais vou esquecer. Peguei, liguei e a pessoa atendeu. Eu falei, eu gostaria de falar com fulano. Ah, sou eu, quem é? Ah, meu nome é Daniel, eu sou um pesquisador, estou tentando entender a história do senhor Estevam Kovačić, vi um jornal, você falando, queria saber um pouco sobre essa história. Né? Meu nome, eu sou bisneto dele. Ele simplesmente, nessa hora, pegou, tirou o telefone de lado, sem falar nada, e começou a gritar dentro da casa dele. Ô, fulana, adivinha que está no telefone? Quem? É o bisneto do Estevam. Do Estevam. É, do Estevam. E daí pegou, voltou para o telefone. Fiquei pasmo. Por quê? Ele falou com a esposa dele, e ela lembrou do seu Estevam apenas pelo primeiro nome, após 40 anos do acontecido. Ele não precisou dizer Estevam Kovačić, ou Estevam da terapia, ou a terapia de câncer que ele fez, apenas Estevam. Consegue imaginar isso? Isso me deu uma confiança inabalável. Depois disso, conheci outras histórias fascinantes de cura com o método Kovačić, e elas consolidaram minha confiança e me deram a motivação que eu precisava para levar isso à frente. E qual era o próximo passo? Era óbvio,
realizar o sonho do Sr. Estevam de doar essa cura a toda a humanidade, através das autoridades competentes, com pleno conhecimento do público e de forma gratuita. Sim, o método Kovačič é gratuito e deve ser sempre. E, para minha surpresa, mais à frente, isso a gente está falando de 2005, é que a sua gratuidade seria o maior obstáculo a se vencer. Ainda é. Ninguém acredita que algo possa ser bom e gratuito ao mesmo tempo. Continuei. Para um novo procedimento entrar para o rol de terapias oficiais, normalmente ele é desenvolvido por um laboratório de pesquisa, depois do resultado confirmado é aprovado por um órgão público, e depois disso é levado em larga escala para a população. Então, ingenuamente, pensei, bom, a cura do câncer está aqui. Eu preciso apenas levar até ali, entregar na mão de um cientista e vamos acabar com o câncer no mundo. Fui ingênuo. Mas tentei. Tentei uma, duas, dezenas de vezes, só levava não, mas não entendi o porquê. Um cientista que busca a cura do câncer, ou um médico que busca curar seu paciente, não davam atenção, ou algumas vezes eram até agressivos. Durante esse tempo, eu produzi um documentário chamado Da Origem ao Fim do Câncer, o qual conta toda a história do Sr. Estevam e do método Kovačič. Vocês podem assistir na íntegra no YouTube. A gota d'água foi quando eu fui censurado na minha própria universidade. No começo de 2008, tínhamos combinado de fazer uma sessão desse documentário. O interesse do público foi tão grande pelo tema que passou de 1 para 3 sessões lotadas. Tudo estava indo tão bem, até que alguns dias antes da exibição eu recebi um e-mail do coordenador de curso de cinema da minha faculdade, antiga faculdade, né, dizendo que as sessões teriam que ser canceladas, pois a faculdade estava validando o curso de medicina e eles não poderiam criar polêmicas. Pois é, polêmica. Estamos falando de uma verdade. E a verdade não pode ser escondida por causa de interesse de poucos. E essa foi uma grande decepção. E pensei que realmente no Brasil isso jamais daria certo. Porque tive algumas tentativas junto ao poder público e também nada. Na Europa vai, pensei. Montei diversos kits com pedido de comprovação científica, cheio de evidências, uma carta muito bonita e um DVD do documentário. E fiz minha mala e fui à Europa. Passei dezenas de órgãos públicos, institutos de pesquisa, ONGs voltados ao câncer. Foi uma viagem super difícil, sem recurso. Eu sou de uma família simples, tá? Não temos dinheiro nem nada. Tive que dormir em albergues, estações, cheguei a dormir na rua, rodei por quase 20 países e nada. Apenas descaso e mais humilhação. Aí comecei a perceber o quê? Que a realidade lá não é diferente da realidade no Brasil. Mas não podia imaginar até onde chegava, até que, antes de ir para lá, enviei um e-mail para todos os primeiros ministros dos países europeus. E, por incrível que pareça, um respondeu. O primeiro-ministro da Hungria encaminhou meu e-mail ao ministro da Saúde, que, por sua vez, encaminhou seu e-mail ao presidente do Conselho de Pesquisa Científica do Ministério da Saúde para me receber. Consegui, pensei, né? Fui extremamente feliz lá na reunião, no próprio ministério, lá em Budapeste. Só que não. Me encontrei com uma pessoa totalmente arrogante, com um ego imenso, que só me recebeu porque a ordem veio de cima. Me humilhou o Sr. Estevam. Era uma pessoa sem preocupação alguma em curar as pessoas. Ele tinha pleno poder para fazer algo, mas por interesse próprio não fez. Como muitos outros que encontrei nos últimos 12 anos. Quando saí da reunião, estava completamente abalado com a capacidade da maldade humana. Quase me joguei de uma ponte que tinha ali perto. Literalmente. Foi um daqueles momentos no qual você percebe quão mal o mundo realmente é e começa a se questionar se um dia isso vai mudar. Naquele momento parecia impossível viver em um mundo assim. O que me deu força para seguir em frente foi pensar que, exatamente por essa razão, eu não poderia parar. Não deixava de pensar naquela frase: para o mal triunfar, basta que pessoas boas não façam nada. E assim, apesar de tudo que havia passado até ali, segui em frente. É um absurdo pensar, chegar à conclusão que descobrir a origem do câncer foi a parte mais fácil do trabalho do Sr. Estevam. Ele levou apenas 8 anos para ser bem-sucedido. Por outro lado,
o que deveria ser o mais fácil, que é comunicar e levar esse benefício para toda a humanidade, já nos levou 60 anos e ainda não vemos uma luz no fim do túnel. Cada um tem sua razão para se omitir e não fazer nada. Ora é por dinheiro, ora é por ego, ora é por ignorância, ora é por puro descaso. Infelizmente, cada um está interessado no seu próprio benefício. E a grande questão é que, enquanto isso acontece, milhões de pessoas estão morrendo. Mais do que morrendo, estão sofrendo até a sua morte. É isso que o câncer faz. O câncer destrói famílias. Não é apenas o doente, mas toda a família vai junto com ele. O Jacinto Figueira Júnior, mais conhecido como Homem do Sapato Branco, levou o seu Estevão em um programa de TV dele chamado Fato em Foco, nos anos 60, para disseminar e pedir apoio dos órgãos públicos. O Sr. Estevão não ganhou esse apoio, e pelo contrário, ele acabou preso. Sim, ao invés de escutar o Sr. Estevão, que apresentou dezenas de pacientes curados no programa, decidiram simplesmente prendê-lo. Foi então que o governador do estado, o Sr. Adhemar de Barros, interferiu, evitando que o processo seguisse em frente, e ainda tentou que os estudos fossem conduzidos dentro do hospital público estadual. Sabe o que aconteceu? Nada. Ele sofreu uma pressão política tão forte que, como político, teve que desistir desse feito. 8 anos atrás, eu mesmo fui processado por charlatanismo. Você sabe o que é isso? Divulgar cura secreta ou infalível. Antes da primeira audiência do processo em si, o juiz me chamou na sua sala e, junto com o promotor, tentaram me coagir a assinar um acordo onde deveria parar completamente com a divulgação. Sim, a divulgação. O oferecimento da terapia nunca foi, ou na verdade, nunca pode ser legalmente questionado. Eu neguei. Pensei, vamos ao julgamento. Nada do que eu fiz está errado perante a lei. Então disse não. Em um determinado ponto, mais à frente, o juiz me disse: o senhor sabe que o senhor está sendo acusado de charlatanismo, que é divulgar cura secreta infalível. Eu virei para ele e falei: Kovacic não é nem infalível, muito menos secreto. Sabe o que ele falou? Não importa. Ou o senhor assina esse termo, ou o senhor vai sair daqui hoje preso. Eu vou ouvir todas as testemunhas que estão aí, mas eu já fiz a minha decisão. O senhor sai daqui hoje preso. Não importa a lei, isso foi um tremendo absurdo. Mas o que eu podia fazer? Não sou ninguém. Tive que assinar e, por algum tempo, tive que parar o trabalho, dando mais um revés no fim do câncer. Um absurdo sem fim. Mas, recentemente, conversei com um jornalista super conhecido que ia participar aqui do TJCC de 2014. Alguns meses antes do evento, mandei um e-mail, ele me ligou e conversamos. Enviei mais algum material e ficamos de conversar depois da Copa do Mundo, pois toda a atenção do Brasil estava focada na Copa do Mundo. Apesar de eu achar que isso não é uma coisa coerente, mas, enfim. Depois da Copa, fui falar com ele, mas me disse que vinha a eleição. Então, mais uma vez, tinha que esperar. Depois da eleição veio o quê? Natal. Nada acontece no Brasil até o Natal. Daniel, resume aí que a gente está com o tempo bem estourado. Já estou quase acabando aqui, um segundinho só. Depois disso veio o quê? Veio Ano Novo, Carnaval. Depois do Carnaval, só que o Brasil funciona. Chegou lá, não tinha mais nada grande para apresentar, para impedir, e simplesmente falou que não tinha mais interesse. Isso é um problema muito grande. Então, quer dizer, mais uma vez, nós fomos deixados para trás. Eu vou dar um pulo aqui na apresentação. Durante o processo, eu fui para Brasília, conversei com um senador lá. Ele atenciosamente me recebeu. Ele expliquei para ele, mandou uma cartinha para o reitor da USP, do curso de medicina, que respondeu muito atenciosamente, dizendo que não podia fazer nada porque não tinha comprovação científica. Então, eles querem que eu faça uma comprovação científica para que eles comprovem cientificamente a minha comprovação científica. Lógico que foi simplesmente uma desculpa para não fazer nada. Assim como o senador usou também essa mesma deixa para também não fazer mais nada. E assim segue. Essa questão de comprovação científica é muito complicado, porque ela é utilizada por imprensa, político e outros para não fazerem nada a respeito. Como inúmeras vezes aconteceu com o Kovacic e que por muitos anos aconteceu com a acupuntura. Quem lembra do status da acupuntura 10 anos atrás? Ninguém acreditava, não tinha pesquisas. E hoje todo mundo brigando para fazer o quê? Para poder utilizar ela.
Se o Covatic hoje não tem uma comprovação e estudo nos moldes que nos cobram, é por pura falta de interesse de quem pode e deve fazer estudos. A cura, que deveria ser o grande objetivo, e a razão de tudo isso é muito clara, é muito evidente. Posso passar um dia inteiro mostrando caso atrás de caso. E, com certeza, o problema não é a questão científica, existe algo além. Já fazem quase 12 anos que me dedico a esse trabalho, muitas histórias passaram, chegamos a 10 países, mais de 100 pontos de atendimento e 200 voluntários trabalhando nesse crescimento. Conseguimos hoje atender por volta de 1.200 pacientes por ano. Só que o câncer mata 1.600 por hora. Durante esse painel aqui, enquanto vocês estiverem sentados aqui, 3.200 pessoas vão morrer dessa doença. Infelizmente, o que fazemos é uma gota de água no oceano. Tá? Eu estou exausto, minha saúde está completamente comprometida, estou financeiramente quebrado. As pessoas ao meu redor têm falado para eu parar, porque eu já fiz muito, eu levei isso para muito longe, mas isso não está certo. As pessoas continuam a morrer de câncer, e como eu, sabendo da cura e da possibilidade de erradicação dessa doença, eu posso simplesmente não fazer nada. Que tipo de ser humano eu seria se eu simplesmente me omitisse e de tornar isso um bem público? Sinto muito pelas milhares de pessoas que conhecem o método Covatic e não fazem nada a respeito, mas eu não vou parar, eu vou continuar, porque eu sei da importância disso e sei o valor que isso tem para um paciente com câncer. Eu recomendo fortemente a vocês que façam algo também, mesmo que seja pouco. Se cada um fizer sua parte, ninguém vai precisar fazer muito, e iremos juntos erradicar o câncer de forma simples e gratuita, todos juntos. Em um piscar de olhos, essa doença sumirá e ficará apenas a lição de que só o amor constrói a paz, que só o amor pode guiar a humanidade para a sua evolução, e da qual tanto precisamos, quando poderemos, enfim, viver em harmonia, onde cresceremos com compaixão, amor e respeito à vida. Eu queria dizer muito obrigado às nossas centenas de voluntários e parceiros que nos cedem espaço para realizar essa terapia. Sem vocês, ainda hoje estaríamos em uma garagem no Jabaquara. Muito obrigado a todos. Desculpa pelo excesso no tempo. Muito obrigado. Érico. Uau! Muito boa noite, já é boa noite. Prazer enorme estar aqui. Eu me chamo Érico Vasconcelos, quero saudar com bastante alegria meus colegas aqui, enfim, Ricardo, Regina, Nobre Daniel, que me fez o convite para vir participar dessa mesa, desse momento especial no dia de hoje, Guilherme, todos vocês, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou hoje o fundador, diretor dessa organização que eu empreendi recentemente. Eu sou dentista de formação, vivi uma experiência de pouco mais de 5 anos na ponta molhando os dedos, e desde 2004, 2005 atuo com gestão de serviços de saúde, pegando emprestado um pouco das palavras do Daniel. Tem muito amor nisso aqui também, né? Para fazer gestão de SUS, a gente precisa ir um pouco contra tudo e todos. E daí vem um pouco do termo transcendência, né? Ir para além das possibilidades, capacidades, pensar em superação. Este é um dos modos que temos para o Sistema Único de Saúde do momento, né? No nosso momento atual. Eu sou fruto desse processo, né? Eu praticamente nasci como cirurgião dentista dentro do Sistema Único de Saúde, vivi uma experiência em consultório privado de pouco mais de 12 meses, quando foi que eu descobri que eu não serviria para viver naquilo, né? E tive a chance de conhecer o Saúde da Família na cidade de Sobral, no Ceará. Eu vivi uma das primeiras formações em saúde da família do país, que foi a Residência Multiprofissional em Saúde da Família
da cidade de Sobral, né, a 230 quilômetros de Fortaleza, onde morei 3 anos e comecei a aprender boa parte do que eu transmito hoje para gestores e profissionais de saúde em relação a como se fazer Sistema Único de Saúde e saúde da família. Eu tenho um sonho, e esse sonho tem muito a ver com a oportunidade de oportunizar para as gerações seguintes, se não na minha própria geração, uma saúde pública de mais qualidade e de excelência. É isso que me move hoje, para estar aqui, sobretudo, inclusive. E eu me pergunto a todo instante quem somos nós nesse SUS que temos e o que fazer para transcender. Eu me recordo agora de uma fala de uma poetisa capixaba chamada Elisa Lucinda, em que ela dizia uma vez de que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz. E fico me remetendo a essa necessidade de um constante aperfeiçoamento para me tornar cada vez melhor, para compor com outras pessoas que tenham esse desejo de se aperfeiçoar e de promover dias melhores para a nossa nação, na medida em que esses tempos difíceis parecem intermináveis, não é mesmo? A gente vive hoje aspectos dos mais caóticos na gestão do SUS e da atenção básica, haja vista o que temos visto recentemente. A gente tem questões estruturais que perpassam a ideia de uma mera crise, né? Como aspectos ligados à condução política de uma pasta tão relevante como essa, né? E que demanda conhecimento técnico e experiência acumulada em serviço, sobretudo na forma de conduzir e de fazer gestão, que boa parte dessas pessoas que assumem estas pastas não se apropriaram dessas questões que consideramos elementares, né? Então, hoje, a gente tem vários desafios que nos remetem a essa constatação de que a saúde pública do nosso país ela é ineficiente, ela não dá conta das necessidades do povo, quiçá corresponder às suas expectativas. A gente precisa superar isso, a gente precisa ir além, a gente precisa transcender. Temos vários aspectos, tais como a judicialização, que hoje é um problema, abate boa parte dos gestores municipais e estaduais de saúde, enfim, o financiamento insuficiente é sempre um problema, mas eu sempre me remeto à ideia do que é que, dentro do que está da nossa governabilidade, o que é que eu posso fazer? O que é possível fazermos em favor de contribuir para dias melhores desse SUS? O que fazer para sair desse senso comum e transformar esse mundo que vivemos? É preciso que a gente, nação brasileira, sociedade brasileira, faça alguma coisa, se mobilize, né? Se engaje em favor dessa transformação, uma vez que o SUS, inclusive, vira motivo de chacota, é motivo de riso nas redes, nas mídias sociais, é aquilo que serve apenas aos desvalidos, na medida, e o que nos entristece, uma vez que o SUS é muito mais do que assistência, é muito mais do que a cura, né? O SUS, Sistema Único de Saúde, é conhecido desta forma pela perspectiva do hospital, da figura do médico, né? Notícias como essas que veiculam na imprensa. Imaginem vocês gestões municipais em que, num período de 3, 4 anos, ocorrem mudanças de 4, 5 secretários de saúde, os principais mandatários da pasta. Como é possível promover uma gestão de qualidade desta forma? O que você imagina que você vai encontrar numa gestão dessa? Bem, isso poderíamos imaginar aqui que talvez somente isso bastasse, mas quando a gente olha para fora, do portão para fora, quando a gente amplia o olhar para o nosso contexto, a gente observa boa parte do que os colegas aqui que me antecederam já disseram. A gente vive um período historicamente relevante na nossa nação,
marcado por essa transição demográfica versus transição epidemiológica, na medida em que a gente tem uma quantidade cada vez maior de pessoas vivendo por mais tempo, né? E combinado ao aspecto de que este modo de vida também tem corroborado para que essas pessoas morram de outras formas, diferentes daquelas no passado, em especial marcadas por doenças infecciosas e parasitárias. Hoje é marcadamente importante de que a cada 3 pessoas, aproximadamente uma morre de problemas ligados às doenças cardiovasculares, além de outras doenças como o próprio câncer, que no nosso país tem assumido conotação cada vez mais relevante do ponto de vista epidemiológico. Então, é muito importante esse olhar gestor sobre o modo como as pessoas têm vivido e o modo como as pessoas têm falecido, têm nos deixado, e de forma que isso possa nos apontar, trazer algum legado, no sentido de ensinar para nós que ficamos o que podemos fazer para a gente viver cada vez mais, por cada vez mais tempo, com mais qualidade de vida. As nossas taxas de fecundidade e de natalidade caíram de forma extremamente importante ao longo dos 20, 30 anos, e quando a gente faz uma reflexão sobre os nossos estilos de vida atualmente, a gente observa isso, né? Uma correria, está faltando tempo, né? A gente mal está dando conta de poder gerir a nossa própria vida com qualidade, com excelência. A gente sai e lida com essas circunstâncias que nos acometem nas cidades grandes, mas isso, na verdade, já é uma realidade de boa parte das cidades pequenas, e o produto disso é essa loucura, esse adoecimento causado pelo modo de vida nessas cidades. A gente hoje testemunha uma epidemia de violência, vitimando, sobretudo, os jovens e adultos jovens. Pessoas da nossa sociedade, acreditem nisso, vejam só essas reportagens, contribuindo de sobremaneira para o adoecimento do outro, né? Na medida em que agridem, que ofendem uns aos outros, de forma estúpida, de uma forma completamente descabida, e assim a gente vem testemunhando de uma forma muito penosa e com muita dor esse cenário que nos envolve nos dias de hoje. Quando a gente olha para dentro das organizações, o que a gente encontra? Digam para mim, por gentileza. Alguma coisa diferente disso? Muito pelo contrário, profissionais que se ofendem, profissionais que não conseguem conviver uns com os outros, ansiedade, angústia, tristeza, desânimo, operando numa lógica da tocação de serviço, despregada de projeto, não falam bem do trabalho, não reconhecem suas lideranças, não se orgulham de onde atuam, gente triste, que, na verdade, repercutem tão somente as mesmas pessoas tristes com quem a gente convive hoje em sociedade, numa lógica de tocação, quiçá de sobrevivência. Genericamente, claro, guardadas as devidas proporções, digo isso, mas é muito delicado a gente observar hoje esse modo como a gente vem testemunhando cada vez mais isso dentro das organizações de saúde. Um caos reinante, todo mundo fala mal daquilo ali, um pouco reconhecimento da importância de serviço, e aí eu pergunto para vocês, isso geraria preocupação? Isso gera preocupação das pessoas para inspirarem ações visando o maior engajamento e a felicidade no trabalho dessas pessoas? Isso é o suficiente? Não. E assim, isso não toca teu coração, isso não te incomoda. Fico me perguntando até que ponto esses profissionais de saúde estão preparados para atender às demandas cada vez mais próprias das pessoas idosas, e eu fico muito preocupado. Tive a chance de trabalhar 3 anos no Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, eu saí recentemente em março, e
circulando o estado de São Paulo a cada 100 dias por cada uma das 17 regiões de saúde, eu pude perceber isso com muita clareza, desses aspectos que trago para vocês nesse instante. O que fazer para transcender? É fundamental para o gestor, para o trabalhador, que a gente compreenda essa perspectiva de contexto, gente que consiga enxergar o que se passa no mundo atual, em meio a toda essa complexidade, como o professor Edgar Morin traz, né, que tenha sensibilidade, e o tamanho da fonte é de propósito, porque sem visão de contexto e sem sensibilidade, nós não produzimos diálogo, nós não colocamos em prática o nosso conhecimento, muito menos desenvolvemos os nossos projetos. Daí o quanto, baseado nessas experiências, eu traria aqui 4 pontos fundamentais que devem alicerçar esse novo jeito de fazer gestão de sistema único de saúde no nosso país. Vejam, esse modelo se esgotou. Esse modelo de fazer SUS desta forma, com todo o dinheiro que se tinha, né, não vai mais para frente. Ou a gente concilia essa perspectiva assistencialista, resolutiva, sim, cuidadora, sim, com aspectos ligados à promoção da saúde, à prevenção de doenças, à educação das pessoas, ou a gente investe nisso, aspectos que são tão complexos quanto o próprio tratamento de câncer, eu diria, ou a gente investe nisso, olha para as pessoas em vez de olhar para as doenças tão somente, ou a gente investe nisso, ou a gente vai seguir perdendo oportunidades de fazer um sistema único de saúde cada vez mais potente, cada vez mais cuidador. Pessoas, liderança, processos e avaliação. Falando das pessoas, vejam, tudo o que acontece no mundo, no país, na minha cidade, acontece comigo. Ou a gente desenvolve esse sentimento ético forte, a consciência de cidadania, para não deixar passar nada, e não abrir mão desse poder que a gente tem de participar, de fazer gestão da nossa nação, ou a gente, infelizmente, vai continuar sendo coadjuvante da nossa própria história, né? Então, se o olho do dono é aquele que engorda a boiada, eu preciso exercitar o meu olhar de dono. Dono de quem? Dono do meu país, dono da minha nação, dono desse sistema único de saúde que está posto e que é de todo mundo, e não apenas daqueles mais desfavoráveis, econômica e socialmente. A gente tem um autor bastante conhecido, Peter Senge, que que trouxe a ideia das organizações que aprendem, o mundo privado, corporativo, já se debruça nisso há anos, porque a gente não conduz isso para dentro das organizações públicas de saúde, né? Hoje, cada vez mais em nossas organizações, temos pessoas com interesses distintos, gente de gerações diferentes, gente que mal nasceu, cai um tablet na cabeça, gente que está lidando ainda com papel, e essas pessoas com interesses diversos dentro das organizações de saúde, como que a gente gere, como a gente cuida de tudo isso? Enfim, eu gosto muito de falar do fluxo do Mihaly Csikszentmihalyi, que é um europeu, um croata, que trabalhou essa ideia do fluxo a partir da aqui, puxa, aqui, ok? Aqui, o fluxo, estar em fluxo com a vida, é quando a gente cruza esses desafios com as nossas habilidades. Em que estágio você se encontra atualmente? Vejam só como é importante nós trabalharmos essa oportunidade das pessoas cada vez mais terem desafios grandes, condizentes com as suas habilidades tão grandes quanto. Isso é um dos desafios para as nossas organizações hoje. Quando a gente fala de liderança, é só o que a gente testemunha atualmente são aspectos ligados à falta de liderança na nossa nação atualmente, né? Recentemente, a gente observa vários aspectos, não somente para fora das organizações de saúde, mas, sobretudo, para dentro, na medida em que as empresas, inclusive, chegam a quebrar, porque não tem alguém com um forte senso de liderança no sentido de servir, de inspirar as pessoas a fazerem a diferença, em se engajarem em favor de transformarem o mundo em que vivemos, né? Servindo de exemplo. Como que qual é o papel que a gente ocupa hoje, né?
do ponto de vista desses processos, o SUS é fruto de processo da nossa sociedade, da nossa história. Olha só, para o SUS chegar onde chegou, a gente precisou viver desde 1923 com as caixas de aposentadorias e pensões, quando a doença, quando o principal, quando a saúde foi enxergada como uma espécie de um seguro, de um benefício, né, destinado aos trabalhadores que fomentavam a industrialização e promoviam o crescimento da economia do nosso Brasil. Imaginem isso, né, em meio a todas essas, desde do INPS, em 1966, 67, a gente viveu aqui um período de regime autoritário militar relevante, que durou 21 anos no nosso país. Foi quando as classes, diriam alguns mais desavisados, revolucionárias, né? Gente com vontade de fazer o nosso país amadurecer, defendeu a ideia de uma saúde para além da assistência, para além da doença e do problema, e o SUS é produto desse processo. Nós não podemos ignorar que o conceito de que o cidadão não é cliente, mas é sujeito. Essa reforma sanitária brasileira, ocorrida na década de 80, simbolizou um processo civilizatório que não pode vir à derrocada da forma como se anuncia. Jamais. O nosso país, a nossa sociedade não merece isso. O Saúde da Família, a atenção básica, nasceu em meados de 1991 e 93, no bojo de toda essa revolução, dessa reforma sanitária brasileira, e eu, com muita alegria, posso dizer, porque eu praticamente vivi, desde o seu início, essa história. Esses são os quadros, eu não vou conseguir entrar no detalhe, de toda essa história que a gente viveu ao longo desses últimos pouco mais de 20 anos, né, de saúde da família. Hoje temos 65%, voltar um pouco, 65% de cobertura, acabando, tá? 65% de cobertura. Essas equipes, né, hoje a gente já tem 40 mil equipes servindo mais de 125 milhões de brasileiros, né? Sempre atuando numa perspectiva de sair dessa lógica piramidal para uma lógica circular, tendo a atenção primária à saúde, ou no Brasil conhecida como atenção básica, dando suporte estruturante para todos os demais níveis da rede. Olha só que importante isso. E assim, hoje, ela serve de sustentação para todas as redes que comportam aquilo que os municípios promovem em relação ao SUS. Né? Então, essa é a perspectiva que está posta para a atenção básica, uma lógica circular que dialoga com a rede, considerando a perspectiva da complexidade para garantir a integralidade. Mais 5 slides. Hoje, no nosso país, hoje, no nosso estado de São Paulo, a avaliação é passo fundamental desse processo gestor, né? Político gestor do Sistema Único de Saúde. Hoje, a gente tem regiões no estado de São Paulo com menos de 30% de cobertura de saúde da família, que são esses pontos em vermelho que eu construí quando eu estava lá no Ministério, e esse modelo e essa caracterização desse cenário, de um modelo tradicional, feita no espaço do hospital. Se eu não dissesse nada para você, se eu não tivesse colocado no tempo e no espaço em relação a esses dados, certamente você seria capaz de dizer que este slide se refere ao modelo de atenção à saúde promovido na década de 20, 30, e não, isso é o que acontece no nosso estado hoje. E o maior retrato disso é qual? Poucas pessoas conhecem o Sistema Único de Saúde de fato, né? Então, os desafios para a gente transcender, encerrando a minha apresentação, é a promoção desse acesso através da atenção básica, projeto de gestão consistente, profissionais de saúde devidamente preparados. Esse é um baita de um calcanhar de Aquiles. Nós não fomos formados na universidade para fazer atenção básica, nós estamos nos formando em atenção básica no exato instante em que a gente se permite trabalhar nisso. Redes de atenção à saúde desorganizadas e centradas na figura do médico e do hospital ainda.
tão somente não significa minimizar a importância disso, jamais. Isso é extremamente relevante, tem que existir para fortalecer a rede, mas apenas isso não é possível mais. Problemas com a regionalização, na medida em que os gestores não se conversam, não exercem sentimentos como a solidariedade, esses desafios da integralidade, a insatisfação crescente da população, na medida em que ela nem consegue reconhecer ainda, aliás, ela denomina os postos, as unidades básicas de saúde como meros postinhos. E o diminutivo não é porque só tem gente querida, linda, maravilhosa lá dentro ainda. Não é. É postinho porque é diminuto na resolutividade, é diminuto no cuidado, é diminuto na importância. E isso é penoso. Quando a gente não investe na atenção, R$1 que a gente investe, R$5 que a gente investe na atenção básica, a gente, numa consulta médica, vejam, melhor dizendo, uma consulta médica básica realizada no hospital chega a custar quase 7 vezes mais que uma consulta médica básica realizada no âmbito da saúde, da unidade básica de saúde. E, bom, falar em 20 minutos dos desafios do SUS realmente não é nada fácil. Quero agradecer a presença, a permanência até esse instante de vocês. Meu muito obrigado. Aqui está a organização onde eu trabalho atualmente, a Universaúde. Fiquem à vontade para nos visitar. E esses são os meus contatos. Um prazer estar aqui. Até uma próxima em breve. Obrigado. A gente começa agora com as perguntas. A gente ficou com um tempo curto. Temos 8 minutinhos só para a pergunta. Eu começo já com uma pergunta que é para o Ricardo e para a Regina, que foi feita aqui pela Carmen Varela e pela Roberta Luz. Somos fisioterapeutas e acupunturistas do Ambulatório de Mastologia da Unifesp. Gostaríamos de saber quais profissionais de saúde atuam ou devem atuar na acupuntura, no seu ponto de vista. No município de São Paulo, apenas médicos estão fazendo acupuntura na rede. São 72 médicos fazendo acupuntura na rede. Outros profissionais ainda não estão atuando. Boa noite. De maneira rápida, uma das propostas da Política Nacional de Práticas Integrativas é que a gente saia do que o Érico tão bem falou, de uma cultura hospitalo-médico-cêntrico, que nós possamos dar oportunidades para vários tipos de formações para que possam atuar dentro do cuidado integral. Nós temos, hoje em dia, por exemplo, no ramo do Érico, que é a odontologia, cursos de homeopatia e acupuntura dentro da APCD. Então, de uma maneira bem rápida, para não atrasar o tempo, hoje em dia, infelizmente, nós temos uma realidade extremamente centralizadora. O que nós precisamos é quebrar paradigmas. Para isso que existem as políticas públicas, para isso que existem pessoas como o Érico, como a doutora Regina, como o Daniel, que estão trabalhando ativamente dentro do Ministério, dentro da população, para que nós possamos ter, não apenas terapeutas de diferentes formações, mas um SUS que abrigue, através de uma gestão participativa, de uma gestão estratégica, vários tipos de profissionais, inclusive pessoas que não são profissionais de saúde. Haja visto que nós temos um movimento crescente no Brasil, que é o movimento das benzedeiras e o movimento dos herveiros ou raizeiros. Mas, Ricardo, desculpa, eu vou te perguntar. No caso da palestra da doutora Regina, ela fala de médicos só, como acupuntura. Minha pergunta é, atualmente, pela lei, quem pode fazer acupuntura? Pela lei, médicos, pois é um procedimento minimamente invasivo. Porém, o que nós vemos no mundo é uma queda dessa hospitalo-médico-centralização, desde que haja estudo, desde que haja formação. Fisioterapeuta não pode, então? Por enquanto, pela regulamentação, pode. Obrigado, Ninho. Mas vale a pena lembrar que, dentro do sistema público de saúde, apenas profissionais da área da saúde podem atuar. Tá? Que é mais ou menos complementando aí. Nesse caso, abriu só para médico, mas depende do SUS, qualquer profissional da área da medicina. Tem microfone aí para quem quiser pergunta aqui da plateia? Tem? Alguém quer fazer pergunta? Levanta a mão.
Posso fazer uma correção? Pode. Recentemente teve um treinamento promovido pelo Ministério da Saúde em aurículo-acupuntura. Então, a aurículo-acupuntura é um microsistema. E, nesse treinamento, não só médicos, como outras categorias profissionais de nível universitário foram treinados para atuarem no SUS. Pergunta? Boa tarde. Aqui. Meu nome é Silvana. Antes da pergunta, um agradecimento ao Daniel, que não me conhece. Eu sou mãe do Bruno, estou aqui como paciente, né, mãe de um paciente oncológico. Não sei aqui do público quantos são médicos, pacientes ou, enfim, profissionais de saúde. Quantos são pacientes aqui? Levanta a mão, por favor. Quantos são médicos? Tá. Ok. Um agradecimento, Daniel, para que você, né, siga motivado, né, na tua luta. O Bruno foi diagnosticado com glioma difuso de tronco cerebral há 7 anos. Os médicos sabem, é um tumor que não tem cura pela medicina, absolutamente não tem cura, e o prognóstico dele era de 6 meses de vida, talvez 1 ano em condições vegetativas. O tronco cerebral controla todos os sinais vitais. A pergunta para o final é: por que no sistema de saúde público e mesmo no Einstein não são apresentadas essas terapias integrativas? Eu fui paciente do SUS no Itaci e por anos e depois por outros anos no Einstein, através do convênio, e nunca foi apresentado nem esse método, nem fitoterapia, nem reiki. Naquele diagrama, vários outros, nenhum foi apresentado. Enfim, movido aí pelo desespero, né, de uma mãe de buscar a cura para o seu filho, eu acabei descobrindo o método Kovačić e também a fitoterapia. Não os conhecia, recorri, meu filho está curado. Os médicos não explicam, né, mas já tem 7 anos. Então, é um paciente de glioma de tronco, que não consta na estatística, mas ele está curado. Então, Daniel, obrigada e siga na tua luta. Porque realmente... Agradeço mesmo. Agradeço pelo depoimento. Casos como esses, felizmente, tem muitos dentro do Kovačić que acham a cura. Fico muito satisfeito, fico muito emocionado toda vez que eu vejo a cura. Sim. Acho que o pessoal pensa até que não funciona, porque toda vez eu fico emocionado e falo, pô, está emocionado porque nunca viu antes. Mas toda vez eu fico emocionado porque toda vez é uma vida, sim, isso é uma família, e, enfim, e além dele, né, outras pessoas para quem eu indiquei também foram curadas. Foi muito mais fácil, talvez, para mim, que tinha um prognóstico de morte, né, ter recorrido a um tratamento complementar, a um tratamento que se chama alternativo. Eu acho que o grande problema é o preconceito, primeiro, né, de não achar que isso é esoterismo. Segundo, o paradigma de que pode haver cura fora da medicina convencional. Como a medicina convencional não me deu expectativa de cura, com muita tranquilidade, eu abri mão da quimioterapia. A gente chegou a fazer um ciclo, mas no 3º dia eu pedi para parar e que deixasse que fosse ali o que Deus quisesse na vida do meu filho. Logo depois, soube do método, fui atrás e meu filho, semana passada, fez 11 anos. A pergunta que eu deixo fiquei muito feliz de saber, né, da integração, de todas as terapias disponíveis. E lamento que nunca tenha sido me apresentado oficialmente. E a pergunta é, por que, com tanta disponibilidade, com tantos recursos, independente de ter levado séculos para chegar, né, aquilo que é milenar até nós, sim, por que não há comunicação? Então, infelizmente, depende muito do... Cada um tem um motivo para não fazer isso, né? Infelizmente, a gente não pode responder por eles, não só o Einstein, como o SUS ou qualquer outro hospital, o porquê não usam o Kovačić ou qualquer outro tipo de prática. Infelizmente, é uma pergunta que a gente tem que fazer para eles, cada um tem a sua prioridade. Eu queria só deixar uma coisa aqui. As práticas que conversamos, o método Kovačić ainda não está liberado por lei, é isso? Na verdade, ele não é abraçado pela lei. Dentro da lei, ele pode funcionar, tanto que nós atuamos normalmente, mas ele não é abraçado pelo poder público. Se é abraçado pelo poder público, poderia entrar dentro do sistema
único de saúde Sim, e atender mas toda a as nação. práticas integrativas faladas aqui fora o Covatic são autorizadas por lei para serem utilizadas tanto no SUS como no medicina privada, né? Exato. Existe um plano nacional de práticas integrativas que eles citam 5, que é a acupuntura, a fitoterapia. O reiki. Vamos lá. 5, hoje em dia, são contempladas pela política. Homeopatia, acupuntura, antroposofia, geoterapia ou crenoterapia e... Geoterapia... Esqueci uma. Regina? Oi? Termalismo. Termalismo está dentro da geoterapia. Tá? As demais práticas, Guilherme, não entram. Na política, na verdade, elas são práticas que estão em observatório e que, na verdade, estão em curso de pesquisas. O que eu já inicio para vocês, que é uma conversa que eu vou ter com o Daniel mais tarde, é de elaborarmos protocolos para que se possa investigar o método dentro do rigor da universidade. Lembrando sempre o quê? Peço perdão a quem for contrário, mas eu preciso ter a consciência de que eu sou um pesquisador. De maneira alguma, as práticas integrativas podem substituir o tratamento médico. Nós estamos para integrar. Nós não estamos para excluir. Ok? Isso dentro do rigor da ciência, respeitando as crenças de cada pessoa. Sim, a gente, particularmente dentro do Covatic, nem indica nem desindica tratamentos. O que você faz, o que não faz. Quando alguém nos procura, fazemos o que nós fazemos, que é o método Covatic. O que ele buscar, realmente é com ele. Bom, nosso tempo esgotou. Queria agradecer a todos vocês. Prazer estar aqui. Prazer, Daniel, Érico, Ricardo, Regina. Prazer estar com vocês. Só um depoimento.